Olá, colegas farmacêuticos. É com muita satisfação que abrimos mais este canal de comunicação com vocês, o nosso podcast Entre Farmas, para receber e discutir assuntos relacionados à nossa profissão. Para nos acompanhar, trago para vocês o colega jornalista Fabiano Frade. Olá, doutora Júnia Célia de Medeiros, nossa conselheira federal. Obrigado por esse convite, da gente poder fazer esse bate-papo aqui sempre da categoria e bater um papo sobre os caminhos da profissão, né, Júnia? Isso, os caminhos da profissão, os assuntos que estamos precisando de discutir para ter soluções, trazer os farmacêuticos com essas soluções, né? Trazer colegas da área farmacêutica, referências, como que nós vamos discutir hoje, que é a questão da participação política do farmacêutico para eh, os projetos de lei e os avanços da profissão farmacêutica. Júnia, a gente vai direto aqui dos estúdios aqui do nosso podcast. A gente vai sair de Belo Horizonte, vai fazer um chamado lá para a capital do Ceará, onde está em Fortaleza o doutor Egberto Feitosa. Eu vou apresentá-lo aqui, mas primeiramente vamos dar as boas-vindas ao doutor Egberto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui Entre Farmas. Boa tarde, Fabiano Frade. Boa tarde, minha querida colega, conselheira federal pelo Estado de Minas, doutora Júnia Célia, em nome da qual eu cumprimento a todos os colegas farmacêuticos mineiros, né? E levo aqui o meu abraço diretamente do Ceará a todos os grandes colegas de Minas que, juntamente conosco, levam saúde à nossa população. Em nome do presidente do Conselho Federal de Farmácia, doutor Walter Jorge, levo esse abraço a todos vocês, em nome também da nossa comissão parlamentar. Estamos aqui para a gente discutir um pouco desses assuntos legislativos que são caros e inerentes à profissão farmacêutica. Um abraço e uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Perfeitamente. Gente, para apresentar o doutor Egberto, ele, em 2017, foi eleito vice-presidente do CRF do Ceará. Em 2019, conselheiro federal de farmácia pelo Ceará, está exercendo o segundo mandato representando o Ceará no CFF. Farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Ceará em 2003, especialista em análises clínicas e hematologia clínica, título de especialista em análises clínicas e também especialização em farmácias clínicas e prescrição em estética. Atuou em diversas áreas da farmácia. É uma satisfação recebê-lo aqui, seu colega, né, de Conselho Federal de Farmácia, né, Júnia? Meu colega de plenário, o presidente da comissão parlamentar, que está ali atento, né? O nosso presidente, cumprimentá-lo aqui também e agradecer a indicação do doutor Aguiberto, que é aí uma sumidade na questão dessas questões políticas que perpetua sobre a nossa profissão farmacêutica. São vários projetos de lei que o doutor Guiberto pode falar, mais de, acho que 800 projetos que têm o nome farmácia farmacêutica, assistência farmacêutica, e é uma área que, até pela questão mercantilista envolvendo, desperta muito o interesse político em cima dessa área, a área farmacêutica, o setor farmacêutico em geral. Então, o nosso Conselho Federal está atento com isso, tem uma comissão parlamentar eh, formada, né, designada pelo nosso presidente, atenta a toda a movimentação política dentro da Câmara Federal e do Senado Federal. Então, a pessoa que tem toda essa, essa esse conhecimento para falar com a gente aqui. E um dos primeiros que eu já queria passar a palavra para você também, que Uhum. ele possa nos falar e nos atualizar do projeto de lei que é aí a maior ansiedade e uma dor do farmacêutico, que é a questão do piso nacional do farmacêutico, um projeto de lei que está andando, que a gente tem muita esperança e perseverança que esse ano seja aprovado, já passou por várias comissões, então eu peço que você
que ele possa já nos falar sobre esse primeiro projeto de lei. Doutor, como está esse projeto tão importante, né, que mexe aí com o bolso, né, dos profissionais que tanto atuam na saúde? Bolsa e valorização. Bolsa e valorização, verdade. Muito boa a pergunta, e muito bom esse tema, que está sempre em relevância, né, doutora Júnia? E é importante a gente dizer do trabalho do Conselho Federal de Farmácia, atuante firme e forte nessa pauta do piso nacional do farmacêutico. Eu preciso dizer a todos os colegas que vários outros projetos foram apresentados e sequer tramitaram na Câmara dos Deputados. E este projeto, o 559, o projeto 1559 de 2021, através de um trabalho firme e forte do Conselho Federal de Farmácia, que tem o Dr. Walter, que é o nosso presidente, muito atento e atuante, trabalhando firmemente, chamando as entidades, conseguiu tramitar esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Ele tem uma tramitação terminativa nas comissões, começou em 2021, já conseguimos aprovar esse projeto de lei na Comissão do Trabalho e na CETRAB, né? Esse ano, inclusive, de 2024, né? Ano passado, aliás, nós já estamos em 2025, viramos agora, conseguimos aprovar esse projeto de lei e hoje ele está na CASP, que é a Comissão de Administração do Serviço Público, né? Inclusive está na relatoria do deputado Luiz Gastão, que é um deputado aqui do Ceará, que inclusive já me reuni com ele para que a gente possa discutir o relatório que ele vai apresentar. Né? Já teve, inclusive, uma sinalização positiva por parte dele, né? Ele reconhece a importância do profissional farmacêutico, reconhece os baixos salários, especialmente que a gente fala no setor público que existe do profissional farmacêutico. Então, isso é um bom sinal para que a gente possa sentar e dialogar com os deputados, para que a gente possa chegar num relatório para votar lá na CASP o relatório do projeto de lei 1559. Né? É preciso dizer também que esse projeto, doutora Júnia, não sei se em 2021 você já estava no plenário lá com a gente, mas quando ele iniciou, ele só englobava os farmacêuticos do setor privado, né? E aí eu mesmo, na hora, fiz um requerimento, o Conselho Federal fez um requerimento, e a deputada Alice Portugal apresentou um outro projeto de lei que já foi apensado a esse, é um 559, que é para abranger de forma unitária e uniforme todos os farmacêuticos, porque seria algo assim, até como é que você vai ter um piso para o cara que trabalha no setor privado e o que trabalha no público não vai ter, ia ser uma coisa assim meio complicada até de se aplicar. Né? Então, hoje, o projeto de lei ele contempla todos os farmacêuticos, seja o setor público, seja o setor privado, terceiro setor, enfim, onde ele estiver atuando. Né? Então, a gente está muito esperançoso para que a gente consiga, nesse primeiro semestre, passar na terceira comissão da Câmara. São 4 comissões na Câmara. Nós estamos na CASP, que é a terceira. Da CASP, nós iremos para a Comissão de Finanças e Tributação. E daí vamos para o Senado, onde passa por 2 comissões. Passando por esse processo, não havendo alteração lá no Senado da República, esse projeto de lei vai para a Casa Civil, né? Para a sanção presidencial. Ele passa pela fase de autógrafo, que a gente chama, né? Ali nas mesas diretoras, e em seguida ele vai para a Casa Civil para a sanção presidencial. Então, assim, a categoria farmacêutica, digamos assim, que nunca esteve tão bem contemplada com o projeto de lei avançando em relação ao projeto do piso, né? Porque os anteriores sequer saíram da tramitação, sequer começaram, digamos. E a gente já está aprovando em 2 comissões, e se Deus quiser, com o trabalho de todo esse plenário, da diretoria, a gente vai conseguir aprovar também esse projeto. E importante, doutora Júlia, a mobilização dos colegas farmacêuticos de Minas Gerais, que tem, eu não me lembro se são 60 ou 70 deputados federais que tem em Minas, né? Aqui no Ceará são 22, então é importante que os colegas mantenham esse contato com os deputados federais, porque essas matérias,
elas tramitam nas comissões e é lá onde elas são votadas. E é importante esse contato para que a gente possa ter esse apoio na hora que entrar na pauta para votação. Doutor Heberto, bem legal, né, saber que de repente a gente não tinha nem os carros não estavam nem na pista, né? Agora a gente já tem o carro na pista para isso acontecer. Agora, doutor, isso que o doutor Egberto fala, Júnior, as pessoas têm, os farmacêuticos, que são milhares, devem cutucar os seus deputados, né, os seus parlamentares, fazer esse trabalho. Me lembro da sua presença como presidente do conselho, você fazia muito esse movimento, porque é assim que cresce o farmacêutico junto à política, né? Exatamente. Hoje, os dados estatísticos hoje do nosso conselho, somos 32.300 farmacêuticos. Um exército de farmacêuticos para mobilizar, apoiar os projetos. Eu quero que depois o doutor Egberto fala aí da importância de entrar lá, tem como votar, né? E principalmente mobilizar os deputados federais mineiros. É através da nossa mobilização. Você aí do interior de Minas, qual deputado aí da sua região? Vamos enviar e-mails, vamos marcar uma reunião com eles, porque depende de todos nós. O Conselho Federal está fazendo um trabalho maravilhoso de mobilização. Eu participei em 2021 e 2022 nessa mobilização pelo piso como presidente e agora em 2023 como conselheira federal. Tivemos o problema das eleições, né, doutor Egberto, que as eleições municipais dá aquela parada aí na Câmara e no Senado Federal. Mas eu creio que esse ano teremos um avanço enorme e o andamento desse projeto, que é o maior sonho do farmacêutico. Doutor Egberto, e outro projeto que chama também muita atenção, e a gente tem vivido isso, né, na farmácia, o PL 1774/2019, que é o que autoriza os supermercados e estabelecimentos a dispensarem medicamentos isentos de prescrição. Há quantas anda esse projeto? E também é um projeto que precisa muito da participação dos farmacêuticos nessa frente aí, em contato com os deputados, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Só complementando o que a doutora Júnia falou, no segundo semestre do ano passado, como teve eleições municipais, né, houveram eleições municipais, e estava também o Congresso votando o arcabouço fiscal, praticamente não houve votação de todos os projetos de leis, né, não só relacionados à área farmacêutica. Então, praticamente todos os projetos de leis ficaram, digamos que, em segundo plano. Eles estavam, realmente, isso fosse concentrado com essa questão do pacote fiscal, votar LDO, votar LOA e etc., e acabou que realmente não avançou nesses outros projetos, né? Então, a gente tem uma grande esperança que agora, esse ano, a gente caminha. O projeto de lei 1774, ele traz, na verdade, da forma como ele está, um grande prejuízo para a saúde pública, não só para a nossa categoria farmacêutica. Por quê, pessoal? Porque da forma como o projeto está, ele permite, né, se fosse aprovado, que não vai ser, mas vai dar trabalho, como já vem dando, para a gente arquivar, e vamos conseguir arquivar, mas ele permitiria que qualquer local vendesse medicamentos. Você imagine só, um posto de gasolina, o cara que pegou um carrinho de picolé encheu de medicamento, que é isento de prescrição, o cara que chegou bem ali na esquina e montou uma barraquinha e botou lá um bocado de paracetamol, de dipirona, não sei o que, tudo que for isento de prescrição médica. Então, assim, é um tremendo absurdo da forma como esse projeto está. Então, o Conselho Federal de Farmácia, de uma forma muito diligente, né, através do Dr. Walter, comissão parlamentar, todos os conselheiros federais, atuação aí da Júnior, de todo mundo, a gente já conseguiu tirar esse projeto de lei, pelo menos de 2 pedidos de urgência. O último que a gente conseguiu foi em 2022, que eu, inclusive, estava achando que a gente ia perder, porque era agosto de 2022, nós estávamos num período eleitoral, naquela época da eleição presidencial, os deputados federais estavam em campanha, e o projeto de lei recebeu um pedido de urgência. Você imagine só.
a indústria por trás disso, querendo vender medicamento, né? A Associação Brasileira de Supermercado querendo também vender medicamento, então, você imagine só. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, derrubar o requerimento de urgência e fazendo com que ele volte para as comissões. Hoje, este projeto de lei ele está na Comissão de Saúde, tá? No que pese ele esteja com um parecer favorável da deputada Adriana Ventura de São Paulo, e aí eu chamo a atenção aqui aos colegas, porventura estejam ouvindo, que seja de São Paulo, é bom cutucar a deputada Adriana Ventura, que ela é favorável a esse projeto. Eles não têm maioria para aprovar esse projeto. Então, a gente está trabalhando para que a gente consiga novamente arquivar esse projeto na Comissão de Saúde. É preciso dizer também que já houve, né, doutora Júnior, um período, se eu não me engano, em 1995, 96, algo nesse sentido, não me lembro bem o ano, em que tentaram fazer essa venda de medicamentos fora das farmácias aqui no Brasil. E foi um verdadeiro desastre, porque não tinha profissional farmacêutico, o número de intoxicações aumentou absurdamente, o impacto na saúde pública foi gigantesco, quer dizer, isso despende recursos e você tem o aumento de doenças, o agravo de doenças, enfim, dessa venda indiscriminada de medicamentos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? A gente sabe que tem interesses, muitos interesses por trás disso, né? A Associação Brasileira de Supermercado tem total interesse nisso, porque eles querem vender medicamentos, né, isento de prescrição lá nos supermercados, mas não querem cumprir a legislação sanitária, não querem cumprir a legislação profissional farmacêutica. Seria, inclusive, Fabiano, uma concorrência, se um negócio desse chegasse a passar, seria uma concorrência absolutamente desleal com as próprias farmácias. Os colegas farmacêuticos que têm a sua pequena farmácia fatalmente estariam condenados a falirem. Porque a quantidade de supermercado, de mini-mercado, enfim, de bodega, de quitanda, que ia estar vendendo todo tipo de medicamentos de prescrição, não estaria no gibi. Né? Então, assim, os colegas têm essa ciência, né, de que existem projetos de lei de toda natureza. E a importância do Conselho, a importância do seu Conselho Regional, do Conselho Federal de Farmácia é exatamente essa. A gente está trabalhando e atuando nessas frentes para não só manter o que a gente já tem dentro da nossa profissão, avançar também para o que a gente ainda pode alcançar. Mas todo dia, praticamente, né, doutora Júlia, aparece esse tipo de projeto de lei. Então, o projeto de lei da venda de medicamentos no supermercado, hoje, ele se encontra na Comissão de Saúde, tem um parecer favorável da deputada Adriana Ventura, mas eles não têm maioria hoje para conseguir aprovar, tanto que eles não pautam. A gente vê se eles pautarem, a gente tem que fazer aquele trabalho para derrotar no voto e arquivar o projeto. Eu quero chamar a atenção, o que o Guiberto expôs aqui, da importância do nosso conselho. Né? Como que o conselho está ali atuante e vigilante. Né? Até a pauta, nós estamos, e a comissão parlamentar, o assessor parlamentar, vigia essa pauta para que não venha um projeto como esse atacar a profissão, porque tem muito interesse mercantilista, como ele falou, tanto da indústria farmacêutica quanto dos supermercados. Então, vigilantes e o seu conselho atento defendendo você, farmacêutico. Muito importante isso. Eu acho que nesse episódio, né, Júnior, doutora Guiberto, a gente tem a oportunidade de colocar alguns projetos importantes. E a gente separou, como você bem destacou, né, são mais de 800 projetos que tem ali farmácia, farmacêutico envolvido ali, né, de alguma forma. A gente está elencando aqui os principais. E a gente elencou aqui 5 projetos, e os outros 3, para a gente encerrar esse destaque aqui dos projetos, todos eles falam de algo da presença do farmacêutico, algum projeto que vai contra a presença desse profissional de saúde tão importante, né, e que precisa ser combatido. Esse projeto.
transforma a presença, que é o PL 5363/2020, dispõe aí, né, da assistência farmacêutica de forma remota, ou seja, tira aquela exigência do farmacêutico, o que é uma afronta com a profissão. Outro estabelece, né, busca a inclusão do profissional farmacêutico nas equipes de estratégia de saúde da família, como que uma equipe de saúde de família não pudesse contar com o farmacêutico, que é o que propõe o projeto. E o outro projeto, que é o 4135/2012, que fala justamente dessa questão do Sistema Único de Saúde, da composição dos farmacêuticos nas equipes técnicas. Doutor, além de lutar contra ações aí, né, numa venda de um medicamento num supermercado, uma concorrência, né, como o senhor bem colocou, né, desleal, o vendedor de picolé, com todo respeito ao vendedor de picolé, ele poder vender um medicamento, ou seja, ser a revelia, e também ter essa questão do piso, que é importante. Agora, tem projetos em que o farmacêutico tem que lutar para estar no local que é de propriedade dele, que é de luta, que é de formação dele, né, doutor? Exatamente, para você ver, né, como pontuou muito bem a doutora Júnia, da importância das nossas entidades, também da importância dos nossos colegas participarem da vida política, não só da política de classe, mas da política partidária, acompanharem a vida parlamentar, acompanhar as notícias, acompanhar os projetos de lei. Olha, a gente pode entrar no site da Câmara e acompanhar todos esses projetos de lei, né? Eu sei que, naturalmente, a responsabilidade está com a gente, né, doutora? Mas os colegas também, eu sei que tem a vida corrida e tudo, mas a gente deve estar, pelo menos, a par desse tipo de situação. Então, é como você muito bem falou, locais que são sagrados do farmacêutico, a gente tem que enfrentar esse tipo de abuso. Desculpa a palavra, mas isso, o cara apresentar um projeto de lei para retirar o farmacêutico da farmácia. Eu tive a oportunidade de perguntar a esse deputado, que ele não é mais deputado, porque ele perdeu a eleição em 2022. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele em 2021, lá na Comissão de Saúde, se ele ia fazer um projeto de lei para retirar o médico do hospital. Bem colocado, viu, doutor? Bem Entendeu? colocado. Porque se ele está querendo tirar o farmacêutico da farmácia, É o daqui a jogador pouco de futebol, do campo de futebol, né? ele vai querer É tirar o o peixe do rio, ele do vai querer Rio. tirar o jogador do campo de futebol. Então, assim, são coisas totalmente sem nexo. Mas o pior de tudo, o Fabiano, doutora, é que esse tipo de projeto encontra ressonância, encontra outros deputados que apoiem. E aí é onde entra o trabalho do Conselho Federal de Farmácia, onde entra o trabalho da comissão parlamentar, de todos nós, conselheiros federais. E a gente vai para aquele Congresso Nacional conversar com os deputados, a mostrar o malefício que aquele projeto de lei traz, não só para a profissão farmacêutica, mas especialmente para a saúde pública. Porque você prescindir do profissional farmacêutico na farmácia é você simplesmente deixar a população sem aquela assistência, sem aquela atenção do profissional farmacêutico. Então, esse projeto de lei, nós também já lutamos muito contra ele. Ele está na Comissão de Saúde atualmente e, graças a Deus e graças ao trabalho de toda essa equipe, ele já está com o parecer favorável, deve ser pautado agora esse semestre, né, na reunião da Comissão de Saúde, para ser votado, ser arquivado, e aí morre de vez essa história e a gente espera que isso não venha mais à tona, né, esse tipo de projeto de lei. Mas ali são 513 deputados. E deputado apresentando um projeto de lei de toda natureza. Só para dar um exemplo aqui para vocês, tem um deputado, não sei se a doutora Júlia está ciente, que apresentou um projeto de lei, ele é lá do Rio de Janeiro, para colocar o médico dentro da farmácia. É verdade. Tem esse mesmo. Né? Então, assim, a farmácia, já tem um farmacêutico lá, o médico deixa ele lá no consultório dele, lá no hospital, na clínica, cada qual no seu quadrado, como diz, né?
como dizia aquela música, né? Deixa o Hum, dentista no consultório dele, deixa o farmacêutico no local dele. Mas é isso, a gente tem que estar sempre enfrentando essas coisas, essas intempéries que aparecem aí no caminho da perfeito. vida e a gente vai conseguindo vencer, né? Não tenha dúvida. Eu quero chamar a atenção, com a sua fala, a importância da participação política, mais uma vez, dos colegas. Inclusive, esse ano, tivemos a grata surpresa aqui em Minas Gerais de elegermos prefeitos, vice-prefeitos e muitos vereadores. Então, assim, temos que ter representação política. Eu tenho falado, sabe, Egberto, que temos aqui, lá no Congresso, nessa andança nossa lá, peregrinação, eu chamo de peregrinação nossa lá na Câmara, no Senado, para barrar alguns projetos, pedir apoio para outros, eu tenho falado que o colega tem que participar. Então, eu chamo você à participação, à eleição, né? Alguns falam, por quê? Nós somos seres políticos e temos que participar, sim. Lá tem a bancada dos evangélicos, a bancada do agro, a bancada dos médicos. Então, eu conclamo os colegas aí, as eleições de 2026 vêm, nós estão vindo aí, temos que ter a bancada dos farmacêuticos, temos que ter representação política, sim, porque quem está vivendo lá, eu agora como conselheira federal atuante, junto aí de todos os meus colegas de plenário, eu tenho visto essa necessidade, viu? E conclamo a todos. Eleições vêm aí. Ô, gente, muito legal o papo, acho que foi muito produtivo para quem está nos acompanhando, os farmacêuticos, um papo voltado à classe farmacêutica. Doutor Egberto Feitosa, doutor, quero agradecer aqui a sua participação com a gente, desejar aí sucesso na jornada, tanto para o senhor quanto para a Júnior, para que vocês continuem firmes e fortes ao presidente do Conselho Federal, para que as lutas sejam travadas e vencidas neste ano de 2025. Um abraço para o senhor. Grande abraço, Fabiano, um abraço, doutora Júnia, e levo o meu abraço também a todos os queridos colegas farmacêuticos de Minas Gerais. E continuemos firmes e fortes na luta. Júnior, foi uma satisfação esse episódio inicial e, de certa forma, um episódio que abre aí uma temporada de muito trabalho, de muita coisa boa. É isso mesmo. É mais um canal para chamar os colegas para união, porque eu tenho falado e repito, a nossa união é que vai fazer a diferença em toda essa mobilização. Um abraço a todos!